Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 4 de junho de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Se não amardes, senão os que vos amam, que mérito tereis, uma vez que os pecadores também amam os que os amam. Lucas 6:32. Meta do mês: combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: reservar ao menos um dia por mês para o trabalho junto aos necessitados e enfermos. Sugestão para sua prece diária: prece rogando o desenvolvimento dos sentimentos de renúncia e abnegação. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos rogar que nos ajude a desenvolver as virtudes da bondade, do amor, da fraternidade, da abnegação e afastando de nós os nossos vícios, do orgulho, do egoísmo, de tudo aquilo que nos afasta de ti. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é dia da desobsessão. É um dia que nós devemos nos preparar desde agora cedo, cuidando com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Se você fuma ou bebe bebida alcoólica, diminua hoje. Se você gosta de carne na sua alimentação, diminua também hoje. Vamos buscar nos harmonizar para que à noite a gente consiga ter êxito no tratamento espiritual em nossa casa espírita. O tratamento começa às 20 horas. Sempre nós pedimos aos amigos para chegar mais cedo, porque 5 para as 8 o nosso portão é fechado. Então a gente pede, chegue um pouquinho antes, participe da alegria cristã, que você vai se harmonizar, se tranquilizar, tá bom? A mesma coisa se aplica aos amigos que participam conosco pelo Zoom e também pelo YouTube, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 667110. Meus amigos, nós estamos há 60 dias estudando o livro Ceareiros de Volta. Essa obra foi psicografada pelo médium Valdo Vieira e ela é organizada pela ordem alfabética do Nome dos Espíritos. Vamos para a mensagem de hoje. O espírito Maia de Lacerda. O tema da mensagem: problemas do sexo. As forças do sexo variam de pessoa para pessoa, desde a manifestação rudimentar do instinto até a sublimação integral da individualidade nas regiões da espiritualidade pura. A continência sexual pode ser o estado natural do organismo quando a criatura canaliza as
próprias forças para setores de atividade criativa. Assim, é possível alcançar-se a desnecessidade de todo exercício das energias genésicas para ambos os sexos, o que suscitará invariavelmente um estado de tensão psíquica que exige exaustão controlada através de ocupações produtivas físicas ou morais com base na disciplina, a fim de que a criatura não colha desequilíbrios decorrentes dessa conduta. A abstinência do sexo, por isso, não é aconselhável para todos, do mesmo modo que não o é a abstinência da refeição carnívora. Atentos quanto devemos estar ao degrau de aprendizado de cada um. Realmente, em uso de excitantes genésicos e alimentares, podem se transformar as energias musculares em energias nervosas, melhorando o rendimento espiritual da existência. Enganam-se, contudo, quem julgar que, em se abstendo inconsideradamente das forças referidas, quando trazidos pelas circunstâncias ao aproveitamento delas, estará a salvo de conflitos, porque os lances do aperfeiçoamento não se realizam num dia ou numa só existência terrestre. Se a pessoa está situada na experiência sexual, pode honrar a natureza sem descer à animalidade. Pureza e não puritanismo. Equilíbrio e não extremismo. Fidelidade e não dissolução. Respeito à afeição mútua entre duas almas e não desregramento. Ao lado de tais apreciações, cumpre anotar-se que há individualidades na Terra em regime de jejum emotivo ou frustração sexual temporária, a pedido delas mesmas, antes da reencarnação, não lhes cabendo abreviar as provas indispensáveis a título de entrarem nas atividades normais do mundo orgânico, de vez que só a paciência, na corrigenda lenta e gradual dos próprios desvios sentimentais, lhes assegurará a felicidade que desejam. Semelhante consideração é inevitável no exame de todas as questões sexuais à luz do Espiritismo, para que não venhamos favorecer devassidão ou licença em nome de uma doutrina instalada na Terra para restaurar a dignidade humana conforme os preceitos de Jesus Cristo. Falamos notadamente para todos aqueles irmãos que foram conduzidos ao lar ou aos compromissos de ordem afetiva, estejam eles na paternidade ou na maternidade, nas obras especializadas a benefício da coletividade ou nas provas regenerativas que surgem na trilha humana, aceitando obrigações de sustento recíproco. Na esfera da harmonização sexual, não dispõe do direito de abandonar os companheiros ou companheiras sem o pão do estímulo psíquico que lhes garante a euforia e lhes tonifica as forças, sob o pretexto de nobilitação em virtudes carentes de base por manifestadas em diretrizes inconvenientes e prematuras na condição evolutiva em que se encontram.
Meditemos no realismo do nosso estudo, porquanto muitos irmãos da humanidade, além de adotarem esse comportamento deplorável, lesando almas dignas, que lhes merecem a afeição, se desvairam também à procura de companhias e parceiros outros de novidade emotiva, interrompendo serviços absolutamente imprescindíveis para eles no quadro da reencarnação, com a desculpa de haverem encontrado afinidades queridas do passado ou espíritos eleitos pelo destino, fantasiando aventuras perniciosas com um rótulo de conquistas superiores que ainda não fizeram por merecer. Meus amigos, então temos aí a comunicação do espírito Maia de Lacerda, problemas do sexo. E é o nosso tendão de Aquiles, né, meus amigos? A questão sexual, né? Nós erramos muito porque a gente não consegue compreender ainda a dimensão da questão da nossa sexualidade, da questão da afetividade. E como o espírito Maia de Lacerda nos diz que há espíritos que tomam decisões no mundo espiritual quando ainda se encontravam antes de sua reencarnação, como vão viver aqui no planeta Terra. Então, alguns vão reencarnar na condição de vir para ser pais, né, para serem mães. Outros vão reencarnar com esse compromisso de não constituir uma família carnal. E sim, eles vão nascer reencarnando aqui para desenvolver outras tarefas, não de cunho afetivo ali ou na questão relacionada à vida familiar restrita. Então, quando a gente vê pessoas solteiras, né, sem compromissos afetivos com alguém, faz parte da natureza daquele espírito. Foi uma condição escolhida por ele, estar naquele sentido. Que muitos vão viver a vida celibatária. E a gente, todos nós, conhecemos diversas pessoas que vivem nesse sentido. Elas podem estar num grupo religioso A ou B, isso não importa. Elas tomam decisões de viverem uma vida celibatária. E nem por isso elas são ranzinzas, mal-humoradas, né? Porque elas assumiram compromissos coletivos de dedicação a uma grande coletividade. E, e aí, geralmente, elas assumem trabalhos sociais, trabalhos religiosos, para viver essa vida, porque ali elas têm um dinamismo maior. Então, são escolhas do espírito. Muitas vezes nós usamos termos, você está encalhado ou encalhada. É um equívoco da nossa parte. Que às vezes a gente percebe que só para estar aqui teria que ter um companheiro ou uma companheira. E não necessariamente precisa. Nós já temos conhecimentos de pessoas que, em outras comunicações espíritas, em outros livros espíritas, né, de pessoas que vivem juntas, mas elas não se relacionam sexualmente falando, porque vivem juntas, constroem uma vida comunitária, mas tem outras que se casam, mas não têm vida sexual ativa, porque elas optaram para viver juntas, mas sem ter esse compromisso sexual. Então, são ações do próprio espírito, que escolheu isso antes de sua reencarnação. E a gente só vai compreender essas questões compreendendo a reencarnação. Porque se a gente
não entender esse processo reencarnatório, a gente não vai conseguir compreender como que as pessoas vivem aqui. Então, todos nós fazemos um programa, isso é um esboço, né? É como a gente vai fazer, por exemplo, um trabalho acadêmico, né? Nós temos ali um padrão a seguir dentro para construir aquele texto. Então, quando a gente vai reencarnar, nós também criamos alguns programas, projetos reencarnatórios. Isso não quer dizer que nós vamos seguir aquilo ali afinco. Quantas vezes de manhã a gente levanta e faz planejamento do dia? E às vezes acontecem diversos fatores no dia e a gente não consegue cumprir na sua integridade. Então, isso também acontece com o espírito. Às vezes eu, por exemplo, né? Às vezes eu fiz lá no mundo espiritual um programa reencarnatório e aqui eu posso não estar vivendo esse programa reencarnatório, porque nós temos um livre-arbítrio, né? É claro que conforme o espírito vai evoluindo, vai ascendendo no seu processo moral, mais condição de tomar decisões ele tem, né? Mais livre para tomar essas decisões ele é. Então, meus amigos, que a gente consiga aí resolver esse nosso tendão de Aquiles, que é a questão da sexualidade, questão da nossa afetividade, né? Quantas vezes nós somos muito fracos, muito frágeis nessa questão. E a maioria dos nossos problemas afetivos, de relacionamentos diversos, passa por essa questão da sexualidade. Então vamos pedir a Jesus que nos ajude a compreender melhor essa questão da nossa sexualidade e que empenhemos ainda mais na tarefa. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que estão doentes, que estão acamados, que estão nas UTIs. Queremos também colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que sofrem com pensamentos tristes, depressivos, com ideações e até com planejamentos suicidas. Que o seu amor, Jesus, possa os envolver. E queremos rogar à Mãe Santíssima por todos os nossos irmãos suicidas que sofrem no mundo espiritual. Que os lanceiros da Mãe Santíssima possam visitar esses irmãos, levando a todos eles o lenitivo que tanto precisam. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.